Talvez você tenha se deparado com ela pela internet recentemente. Vários vídeos do seu TikTok viralizaram pelas redes recentemente, mas você sabe quem é ela? Aí outro dia teve uma que ficou, na terça-feira eu vou lançar um projeto, fiquem ligados. Se quiser lançar na quarta. Ela é sim uma blogueira, mas não uma blogueira qualquer. Escritora, roteirista, influencer, podcaster, sem carisma, muito noiada e até nora da Rita Lee ela já foi. Vocês também me comparam com muitas pessoas, mas a que vocês mais falam é a Rita Lee. Rita Lee foi minha sogra por 10 anos. Então é isso, durmo com essa. Camila Frender tem sido o momento. No vídeo de hoje a gente vai explorar os maiores pontos da sua trajetória até aqui. E ela começa nada mais nada menos que pelo blog em 2007, aos seus 26 anos. E ela descobre o seu gosto pela escrita enquanto ela conversava com seu analista e ela percebe que ela tinha mais facilidade para se abrir escrevendo do que falando. Então ele recomenda que ela começasse a escrever em vez de falar e a partir daí surge o Parece Filme, Mas é Vida Mesmo, que se tornou o lugar na web onde ela compartilhava seus textos sempre com muito humor. E em 2010, uma editora descobre o blog dela e pede para colocar os textos dela numa coletânea com novos autores. De fazer um livro de blogueiros e daí achei divertido. E depois disso, o próprio blog se tornou livro. E seus livros têm nomes incríveis. Tem um como É Ter Uma Vida Normal Sendo Louca, e esse ela chegou a divulgar no Jô Soares com uma amiga, mas eu confesso que eu tenho um pouco de vergonha alheia desse vídeo. Eu não posso colocar aqui porque senão a Globo vai me derrubar. Mas você consegue achar ele com muita facilidade pela internet. Eles gastam mó tempo falando sobre bafo e depois sobre o porquê que a Jana Rosa, que é a que escreveu o livro junto com ela, tá solteira. E a Camila tá muito quietinha no canto dela, tá super tímida. Mas você não tá com mau hálito nenhum. Tô com hálito de vodka. Não, mas mesmo antes, não tá. Primeira coisa que... Enfim, depois vocês assistem se quiserem. O outro livro é Enfim 30, um livro pra não entrar em crise. Tem o Adulta Sim, Madura Nem Sempre, Fraldas, Boletos e Pouco Colágeno. E essa é só uma parte da vida de escritora dela. Ela chegou a trabalhar também como ghostwriting. Ghosting writing. Não sei como pronuncia, desculpa. Ghostwriter. Que é um texto que você escreve, mas ele é assinado por outra pessoa. E ela também chegou a trabalhar bastante como roteirista. Como Adotada na MTV. E a Camila fazia o roteiro da Adotada enquanto o programa estava acontecendo. Não sei, Era no ar. Aí o que acontece? Eu ficava com fone com o áudio de todo mundo que tava microfonado. E a Maria tava na cozinha com a filha e eu começava a ouvir o pai e a mãe quebrando o pau lá em cima. Então eu tinha que entrar na cozinha e falar... meu Deus. Vai pensar. E o Super Bonita no GNT. O primeiro boom que ela vai ter nas redes sociais dela vai ser a partir do momento que ela se tornou mãe. E como eu disse no início do vídeo, ela já foi nora da Rita Lee. E o filho dela é neto da Rita Lee, que ela foi casada com o Antônio Lee. Assim que ela tem o filho dela, ela percebe que muito da maternidade que era exposta na internet, né, era uma maternidade muito romantizada. Não era uma maternidade que mostrava 100% a realidade da mãe. Hoje vazou só um pouco de xixi. Sim. Só até a nuca. Por ela trazer bastante esse conteúdo e mostrar e escancarar sobre a maternidade real, ela ganhou bastante destaque. E em 2019, ela lança o podcast É Nóia Minha, que chegam com essa ideia pra ela por ela ser muito paranoica com as ideias, de ficar pensando muito sobre as coisas. E a ideia do podcast ela é muito interessante porque ela vem justamente no contraponto do que todos os outros podcasts têm vindo desde então. Porque todos esses outros podcasts, eles vão falar sobre a pessoa e sobre o eu, e sobre a carreira daquela pessoa que está sendo entrevistada, e sobre como aquela pessoa atingiu tal lugar, e sobre ela, e eu. Porque é pra pegar diferentes pessoas de diferentes lugares, de diferentes trabalhos, e pra gente falar sobre um assunto específico. E verificar se a gente tem aquela mesma noia ou não. Espero que por mais uma semana vocês não tenham clicado num link errado. E por que tudo isso? Porque nenhum de nós está livre de cair num golpe ou cruzar o caminho de um golpista. E ela tem e teve outros podcasts além do É Nóia Minha. E a gente vai entrar num tópico meio sensível agora. Porque um dos podcasts que ela teve, e eu amava muito, era o Calcinha Larga, que tem esse nome engraçado e era feito por ela, Camila Frender, a Ellen Ramos e a Tati Bernardi. E era um podcast que eu não me identificava com ele pelas temáticas que muitas vezes ele trazia, porque falava muito sobre maternidade, sobre a mulher na sociedade, e é interessante saber, mas não era algo que eu me identificava mesmo. Mas o podcast era tão engraçado, ele era tão divertido que não me importava quem era que ia ser o convidado, não me importava o tema, era muito legal de acompanhar. E era realmente meu podcast favorito.
Infelizmente, o podcast chegou ao fim e não chegou da melhor maneira possível. O podcast iniciou em maio de 2020 e terminou em novembro de 2022. E na última temporada, os ouvintes já estavam sentindo uma leve estranheza entre elas. E chegando perto do fim dessa temporada, elas anunciaram que iam mudar um pouco a dinâmica. Elas falaram que elas iam se dividir, não iam mais gravar todas juntas o mesmo programa, porque elas iam se dividir para poder se adaptar melhor às agendas dos convidados. O que ninguém acreditou muito. Primeiro, um aviso muito importante nessa reta final de temporada. Eu, a Camila e Hel, nós nos dividimos para fazer nossas entrevistas e darmos conta dessa agendinha cagada dos convidados. Então a gente tinha a Helen e a Camila numa semana e a Tati Bernardi na outra. E era essa divisão que tava na vida real, digamos assim. A Tati para um lado e as outras duas pro outro. E foi treta e gente cancelada, foi um caos. A Tati Bernardi, no seu podcast atual, ela falou um pouquinho sobre isso. Cismaram, eu tinha um programa, e cismaram que eu tinha demitido as pessoas, quando eu era a pessoa que mais queria continuar com o programa e mais queria continuar com aquelas pessoas, né? Então, inventou-se uma fake news nas redes sociais, que eu era uma megera, narcisista, assediadora. E a Camila Frenda, enquanto o caos estava acontecendo, ela também foi no DiaCast e lá perguntaram sobre isso, né? A audiência perguntou sobre isso e ela falou para as pessoas terem paciência e calma, que tudo estava tentando se resolver da melhor forma possível. Era uma preocupação nossa, a gente nunca quis esconder nada. Tanto é que a gente fez esse comunicado, mas é que a gente precisava sentar, conseguir se organizar, conversar, acalmar. Então, é um lugar onde envolve trabalho e amizade. E é um lugar difícil de tentar nem chorar aqui, para todas nós. E a primeira pessoa chorando num podcast ao vivo, louca. Enfim, o podcast acabou. Eu continuo seguindo as três, porque eu acho as três maravilhosas e as três continuam em projetos incríveis, mesmo separadas. E um dos ouros que ela criou nessa internet, que eu sou membro, é a Associação dos Sem Carisma, que é uma newsletter, né, que são textos que chegam pra você toda semana, e um perfil no Instagram, que é pra pessoas que não têm carisma, que têm baixa energia social, que não gostam de sair de casa. É esse público. É maravilhoso, tem textos excelentes e dicas toda semana. E talvez você tenha conhecido ela por essa nova fase TikToker dela, que ela tá se jogando aí nessa outra rede e tá sendo incrível. Eu queria muito poder contar, mas a gente queria muito saber. Mas aí, vocês estão curtindo a Camila? Já conheciam ela ou estão conhecendo agora? Me contem nos comentários e eu espero você na próxima.